Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao Insight MLT. Nós começamos hoje a nossa jornada do Clube da Leitura Terapêutica em 3 aulas, né? Hoje é a primeira delas e a gente vai dar uma explicação geral para vocês do que é o Clube da Leitura Terapêutica. Eu gostaria de dizer a vocês que normalmente eu chamo meus alunos de divergentes. Por que divergentes? Por acaso vocês já leram a série Divergentes, o filme, ou leram, né, a trilogia? Divergente é aquela pessoa que não se encaixa em qualquer quadrado, é aquela pessoa que não se encaixa em qualquer lugar e ao mesmo tempo se encaixa em todos os ambientes. É aquela pessoa que não é o que ela nasceu para ser, mas ela é o que ela escolheu ser, porque ela pode ser o que ela quiser. Então, venha comigo para essa nova jornada. E aí, vamos começar dizendo: olá, divergentes! É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Mônica, leitora terapeuta. Eu sou especialista em psicanálise. Eu sou criadora do método Mentoterapia Sistêmica e do Clube da Leitura Terapêutica. Isso, a leitura terapêutica de livros, filmes e séries. Eu gostaria muito de agradecer a todos que dedicaram seu tempo para estar aqui hoje, para assistir essa aula, né? Gostaria de também agradecer aqueles que estão participando da aula, fazendo as atividades que eu vou passar. Não esqueçam de printar a tela e me marcar, né, nas suas redes sociais, nos stories, encaminhar essa aula para aquelas pessoas que vocês acham que precisam aprender esse conteúdo, porque ele é muito importante para todos nós. Porque aprender a fazer uma leitura terapêutica de tudo que nos rodeiam é muito importante. Antes de iniciar de verdade, né, o conteúdo, eu gostaria de explicar para vocês o que consiste o Clube da Leitura Terapêutica. Vocês ouviram muito falar sobre isso, já viram esses termos, mas você sabe realmente o que é isso, né? O que é esse clube? O Clube da Leitura Terapêutica consiste em uma ferramenta de construção de nós mesmos. O programa terapêutico que utiliza o meu método Mentoterapia Sistêmica. E ele envolve o quê? Esse método, ele envolve as mais importantes áreas e sistemas do nosso pensamento, né? Preste atenção que ele quer observar o enfoque prático do seu pensamento, de tudo que te rodeia na sua vida. E com isso, que você consiga aprender a utilizar o seu potencial de forma útil e eficaz. Ou seja, você vai buscar aplicar os valores humanos essenciais e as qualidades atemporais que foram suporte de todas as civilizações, inclusive a que nós vivemos hoje. Imagina, se com a leitura terapêutica você consegue desenvolver a capacidade de se governar, de cuidar da sua própria vida, sem medo de crítica. Ela ensina você a conciliar os seus sentimentos. Sabe quantas vezes você não percebe o que você está sentindo? Sabe aquela saudade que você não sabe do que é? Aquela fome que você não sabe de que é? Exatamente. Ele ensina também a conciliar pensamento e ação. Te ensina a pensar por você mesmo e a decidir livremente, porque conhecimento traz liberdade. A leitura terapêutica serve para dar sentido à sua vida. E não apenas para você apenas se deixar levar por a vida. Você vai ter um sentido, um propósito, um lugar para ir. Imagina o quanto seria poderoso você entender que a vida é assim, né? O clube oferece um método que te trará independência emocional. O que é isso, né? Independência emocional. Você não vai precisar mais de muletas para conseguir enfrentar e passar por adversidades na vida. Você não vai precisar mais de pessoas, você não vai precisar mais de outras coisas que não dependam de você. A grande maioria das pessoas começam tratamentos como tratamentos psicoterapêuticos, tratamentos psicológicos, tratamentos psiquiátricos, mas esses tratamentos, eles resolvem alguma coisa pontualmente, ele resolve seu problema pontual, quando vocês estão frequentando essas sessões. Mas e aí? Quando acaba a sessão? Como é que você fica?
Já passou por isso? Já fez terapia e conseguiu resolver um problema naquela vez, mas posteriormente vários outros problemas apareceram em cascata e você não soube lidar com isso? E aí, faz sentido para você? Ou pior, você passou meses fazendo terapia, fazendo tratamento, mas o seu problema não foi resolvido? Isso aconteceu com você alguma vez? Faz sentido dessa forma para você? Eu criei esse método da mentoterapia sistêmica exatamente porque isso acontecia com muitos dos meus pacientes. Eu percebi que eles precisavam de autonomia. E aí, com esse método, você vai ter um sistema que você possa alcançar suas metas e assim você não vai depender mais de terceiros para solucionar seus problemas. Você pode resolver os seus problemas emocionais no dia a dia, fazendo a leitura terapêutica de tudo à tua volta, fazendo uma coisa funcional. Imagina, funcional, exatamente. Nesse sentido, o Clube da Leitura Terapêutica é para quem? Já que eu vou utilizar como uma ferramenta funcional que vai me ajudar em alguns momentos. Mas para quem é? Para qualquer pessoa. Né? Para qualquer pessoa que deseja o quê? Para uma pessoa que deseja se conhecer melhor, né? Uma pessoa que deseja entender como a sua própria mente funciona. O Clube da Leitura Terapêutica funciona para quem quer se relacionar de forma mais saudável, nos seus relacionamentos amorosos, na sua família, entre amigos, no trabalho. Né? Um terceiro ponto que o clube funciona é para quem quer aumentar a autoestima, a autoconfiança. Né? Imagina quantas vezes a gente se sente feio, a gente se sente incapaz. E já pensou se sentir capaz com isso? O clube te dá independência emocional. Você quer deixar de ser dependente emocional e ter independência emocional? O clube te ajuda nisso. O clube ajuda quem quer desenvolver inteligência emocional, ou seja, com você lidar com aqueles momentos que você tem sentimentos de explosões, sentimentos de raiva, de ira, sentimentos de tristeza, esses sentimentos que você não controla, e poder lidar com eles. Controlá-los não, porque eles vão surgir. Mas você aprender a lidar com eles, já imaginou? Quer se livrar da autossabotagem? Quer quebrar círculos viciosos e padrões de comportamentos nocivos? Quantos círculos viciosos você vive? Quantos vícios de dor te faz passar noites em claro? Você quer assumir a rédea da sua vida? Você quer deixar de ser manipulado pelos outros? Quer aprender a tomar decisões assertivas, decisões que vão te levar para frente? O clube vai te ajudar nisso. No clube também, ele te ensina uma coisa importantíssima. Sabe o que é? Dizer não quando é preciso. Quantas vezes você precisou dizer não e não soube dizer, né? Isso são as dores e os problemas que o clube pode te ajudar. A partir dessa breve explicação, deixa claro que o meu método ele se baseia em 3 formas de aprendizado. Como é que a gente vai aprender a ler? A partir de 3 formas bem simples. A primeira é aprender com a própria vida, aprender com a própria vivência, com seus próprios sofrimentos, com as suas próprias dores, sabe? É aprender na própria pele. Qual é a segunda forma? Aprender com a vida dos outros. Essa é bem menos dolorosa. Você não precisa sofrer as dores. Você observa a vida dos outros e aprende, né? E como é essa vida dos outros? É a vida das outras pessoas também. Mas pode ser a vida de personagens de filmes, personagens de séries, de pessoas, de tudo ao nosso redor. E a terceira forma e última de aprendizado é aprender estudando. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu percebi durante os anos de atendimento que existe uma síndrome muito, muito, muito comum, né? Qual é a síndrome muito comum? Eu chamo de síndrome da Gabriela. Eu irei falar sobre ela mais tarde, né? Em outro tópico eu vou falar sobre a síndrome da Gabriela, mas guarda aí, anota aí no seu caderninho que existe essa síndrome. Muitos de vocês já devem estar entendendo, já devem ter ouvido falar nela. Mas hoje, aqui nessa aula, nós vamos focar em 3 apresentações interessantes que irão te ajudar
a aprender com as suas próprias experiências. Nós vamos focar hoje na primeira forma de aprendizado, aprender na própria pele. O primeiro tópico é sobre a importância de você olhar para si mesmo, de se conhecer melhor. Muitas vezes nós estamos tão ocupados com as exigências do dia a dia que a gente esquece de cuidar de nós. A gente esquece de cuidar das nossas emoções, da nossa mente, da nossa saúde. A gente coloca tudo em primeiro lugar. A gente coloca as pessoas em primeiro lugar, os filhos, o marido, o emprego, menos a gente. A gente vai conversar sobre como a leitura terapêutica pode te ajudar a se conectar com os seus sentimentos e emoções e como isso pode te levar a uma maior compreensão de si mesmo. Já imaginou se compreender assistindo um filme, lendo um livro, vendo uma série? O segundo tópico que nós iremos abordar é sobre a importância de aprender com nossos erros e experiências passadas. Para que serve tanta dor que a gente já viveu? Para nada? Todos nós já cometemos erros na vida. Mas o que importa? O que importa é como a gente aprende a lidar com isso. Para que servem os nossos erros? O que a gente aprende com eles? Né? A leitura terapêutica vai te ajudar a explorar essas dores e a aprender com elas. Pegar elas para te ajudar a refletir sobre suas experiências passadas e como isso pode te ajudar a crescer e evoluir como pessoa no hoje, no agora. Isso mesmo, te ajudar a evoluir no agora. Imagina isso como seria muito interessante. E o terceiro e último tópico que a gente aborda é sobre como a gente pode usar as nossas próprias experiências para ajudar as outras pessoas, né? Imagina, se um segundo tópico é aprender com a vida dos outros, a gente também está ensinando os outros. Como é que a gente lida? Como é que a gente ensina os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes, irmãos, mãe, pai, né? Esse terceiro e último tópico é abordado como é que você faz isso. Muitas vezes a gente pensa que nossas próprias experiências elas são tão únicas e desinteressantes que ninguém pode entender o que a gente está passando. Que não importa, que ninguém vai achar interessante. Quantas vezes você já pensou que a sua vida não é tão interessante assim? Que a sua vida não é tão cheia de coisas assim, não tem nada para ensinar a ninguém? Por incrível que pareça, tem sim. Tem mais do que você imagina. Por quê? Porque todos nós temos algo em comum. O que é esse algo em comum? As nossas experiências como seres humanos. Vamos conversar sobre como a leitura terapêutica pode ajudá-los a se conectar com as outras pessoas e como isso pode te levar a relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos mais emocionantes. Mas antes de começarmos realmente nesse tema, nesse assunto, eu peço que vocês printem a tela. Dê pausa, né, para não ficar tão feia, a boca aberta. Né? Peço que vocês printem a tela e me marquem nas suas redes sociais, nos stories. Eu gosto de ver como os meus alunos, como os meus divergentes estão funcionando aí no mundo. Como eles estão aproveitando essas lições. Você já pensou que você poderia aprender com essas 3 formas? Né? Eu gosto muito de saber como vocês estão aprendendo com isso. Tomar consciência é um dos tópicos da terapia, da mentoterapia sistêmica, que é tomar consciência do seu problema. Se você não sabe que eles existem, como é que eles vão ser resolvidos? Se você não sabe que dor é, como ela vai ser resolvida? Muitas vezes a gente não sabe como resolver isso exatamente por não ter consciência. E hoje é o dia que eu te chamo. Tome consciência, pense nisso, né? Vamos começar o seguinte. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história pessoal minha. Em um momento da minha vida teve uma mudança muito drástica para mim, certo? Há alguns anos atrás eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, um momento de transição. E eu sentia que eu não sabia mais como lidar com tudo que eu estava sentindo. Eu me sentia perdida. Eu não sabia nem por onde começar. Eu imaginava que eu tinha que recomeçar, mas como? Onde? Fazer o quê? Tudo que eu tinha vivido, todas as dores que eu tinha sofrido, né? Porque toda separação, ela causa uma dor. Aí um amigo meu me recomendou, como eu sou uma leitora desde criança, por isso que o meu nome é Mônica, leitora terapeuta, porque terapia é meu trabalho e leitora é a minha paixão de vida. Então esse amigo me recomendou um livro chamado O Poder do Agora. Já viram? Já leram esse livro?
Eu vou deixar aqui nos comentários, se vocês já leram, deixa aí nos comentários se vocês já leram O Poder do Agora. Pois é. No início eu fiquei meio cética quando eu vi aquele livro. Era uma leitora que eu achava que a autoajuda não servia para nada. Então, assim, mas, como eu estava passando por uma transição, eu me dei uma chance. E aí, eu meio cética, não tinha certeza de que um livro podia me ajudar a mudar a minha perspectiva de vida, mas à medida que eu comecei a ler, eu fui surpreendida pela profundidade das ideias alcançadas pela minha cabeça, na forma como minha mente começou a trabalhar. E trabalhar de forma clara e simples, com aquele conteúdo que era exposto. Aquele livro, naquele momento, me ajudou a compreender a importância de eu estar presente no agora, de eu deixar de viver uma dor que já tinha passado, que já tinha acontecido, e viver naquele momento presente, né? E não ficar presa nas preocupações. Esse livro me ajudou a compreender a importância de estar agora e me libertar, né, das preocupações, dos medos, do medo do passado, do medo que as coisas se repetissem, do medo de nunca mais achar alguém, do medo das minhas relações do futuro, do medo do trabalho, do que eu seria. Foi uma grande mudança de perspectiva para mim, e isso me ajudou a ver as coisas de uma forma bem diferente. Desde então, eu tenho usado a leitura terapêutica como uma ferramenta importante para me ajudar a me conectar comigo mesma, a compreender melhor meus sentimentos, minhas emoções. Ao falar sobre isso, dessa importância de olhar para si mesmo e se conhecer melhor através da leitura terapêutica, eu quero lembrar cada um de você que está aí desse lado que essa é apenas uma das muitas vantagens que o Clube da Leitura Terapêutica vai trazer. Porque no nosso clube, a gente oferece uma seleção cuidadosa de livros, filmes e séries que podem te ajudar a lidar com diversos desafios emocionais e a desenvolver habilidades importantes para uma vida mais equilibrada, uma vida mais satisfatória, uma vida mais feliz, uma vida mais realizada. Por quê? Porque vai te dar independência, vai te dar liberdade. Porque conhecimento é liberdade. Quantas vezes a gente já escutou essa frase? Conhecimento é liberdade, né? Então, conhece-te a ti mesmo e tenha a liberdade de ser quem você quer ser, de quem você nasceu para ser, ou de quem você escolheu ser. Além disso, nos nossos encontros online, a gente tem uma oportunidade para discutir essas leituras com outras pessoas que compartilham de experiências parecidas com a nossa, que são divergentes como nós, né? É interessante quando a gente entende que nós estamos agrupados em pessoas que têm os mesmos pensamentos, o mesmo mindset que a gente. O segundo tópico que a gente está abordando agora é a importância de aprender com os nossos erros e experiências passadas. Sabe, muitas vezes a gente se pergunta, para que tanto aquele sofrimento? Por que eu sofri tanto? Serviu para quê? Tanta lágrima, tanto choro, tanta dor, tanta perda, né? Entenda que todos nós já cometemos erros na vida. Mas o que importa de verdade é como a gente lida com esses erros e o que a gente aprende com esses erros. A leitura terapêutica te ensina a ver esses erros de uma forma mais funcional, além de sofrimento. Para de ficar nessa tortura mental do que você poderia ter feito, o que eu poderia ter falado, o que eu poderia ter dito. Vamos explorar como a leitura terapêutica pode te ajudar a refletir, trazendo isso para agora, te ajudando a crescer e evoluir como pessoa. Já imaginou você pegar uma experiência que você já viveu, refletir sobre ela e dizer, nossa, eu entendi agora onde eu errei e a partir de hoje eu não erro mais. A importância de aprender com nossos erros e experiências passadas, ela é fundamental para o nosso crescimento e evolução como seres humanos, né? A diferença entre a racionalidade humana e a racionalidade animal é exatamente aprender com os nossos erros. Né? Você vê normalmente até os animais, eles param de pegar no mesmo canto que vai torturá-los, que vai matá-los. O ser humano ele já aprende. Até uma criança, ela não vai tocar num lugar que ela vê que fez mal a outra pessoa. Quem já viu aquele meme do cachorro, que a pessoa bate assim no de plástico e o cachorro não faz mais o erro? É engraçado, porque é aprender exatamente com o erro, né? Mas essas experiências que não foram bem sucedidas, o que realmente importa é como a gente lida com isso e o que a gente aprende. Foca nisso, perceba isso. Mude essa forma de pensar a partir de hoje. Faça uma leitura terapêutica
sobre isso. Porque a leitura terapêutica, ela é uma ferramenta poderosa que te ajuda a refletir sobre essas suas experiências passadas, sobre os seus erros. Ela permite que você se torne mais consciente de como você pode crescer e evoluir como pessoa, como ser humano, com sentimento, com empatia, com relacionamentos mais saudáveis. Imagina, esse é o desejo que todos nós temos. Agora imagine você fazer isso no conforto da sua casa, assistindo uma televisão, lendo um bom livro, né? Ao ler histórias de personagens que passaram por situações semelhantes às que você está passando, ou às que você pode passar, você pode identificar como ele reagiu às lutas, como você reagiria a essas lutas, a essas dores. E você pode aprender com essas jornadas dessas pessoas. Por exemplo, existe um livro chamado O Sol é para Todos, de Harper Lee, que a gente pode aprender com as dificuldades enfrentadas pelo personagem principal. Scott, ele lida com a manifestação racial na comunidade dele. Mas a manifestação racial não existe só pela cor da pele, existe por vários âmbitos. E cada um de nós sofremos isso do seu modo. E essa experiência nos ensina a importância de a gente desafiar as nossas dores, a gente desafiar o nosso medo, a gente lutar por aquilo que a gente acredita, mesmo que isso signifique ir contra os nossos medos, e contra a maioria, e contra o que nós achamos. É interessante você observar como ele fez e como você pode fazer isso, como você pode aplicar aquilo na sua vida. Outro exemplo é o próprio poder do agora. Né, do que ele nos ensina a importância de você viver no momento presente. Quantas vezes a gente pega as pessoas que estão voando aí? Quantas vezes você está assistindo um vídeo agora e estão ao mesmo tempo assistindo um filme, conversando com uma pessoa, numa mesa de jantar, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo? Isso é não estar no momento presente. E esse livro, ele deixa de lado, né, ele nos mostra como não ter preocupações e arrependimentos de viver no passado, porque a gente está vivendo no agora, a gente está aproveitando esse momento. E através da leitura desse livro, a gente pode aprender a aceitar os nossos erros passados, porque a gente não muda o passado. E usa essas experiências para a gente se tornar pessoas melhores hoje, agora. Você quer ser uma pessoa melhor hoje, agora? Então, mude, faça uma leitura terapêutica de você mesmo. Né? Imagina que a leitura terapêutica pode te ajudar a desenvolver empatia, compaixão. Por quem? Pela única pessoa que você não tem. Quem é que é a única pessoa que você não tem empatia e compaixão? Não, Mônica, eu tenho empatia e compaixão, sim. Pode até ter. Mas existe uma única pessoa que a maioria das pessoas não tem empatia e compaixão. Por você. Ao se colocar no lugar de personagens que estão passando por momentos difíceis, você pode entender melhor o ponto de vista dos outros e aprender a se relacionar com as pessoas de uma forma muito mais empática, mais compassiva. Aprender a se relacionar com você de forma mais empática e mais compassiva. Entenda que a leitura terapêutica, ela te ajuda a refletir sobre essas experiências de outras pessoas, as experiências que você já passou, que outras pessoas já passaram, e você pode aprender com esses erros. Você pode desenvolver essa empatia, essa compaixão, você pode desenvolver estratégias melhores. Imagina que se você nunca tivesse tido uma experiência, você teria um comportamento, mas se você já passou por aquilo, se você já viu aquilo, se você tem consciência daquilo, você se torna uma pessoa melhor. E aí, quando a gente se torna mais consciente de nós, das nossas emoções, das situações, de como a gente pode se tornar numa situação determinada, né? Do que a gente pode fazer, do que a gente pode não fazer, a gente se torna uma pessoa mais equilibrada, mais conectada conosco, mais conectada consigo mesmo. E quando a gente está conectado mais conosco, a gente está conectado mais com os outros, por incrível que pareça. Esse é o segundo ponto. Agora, no terceiro tópico, é sobre história de superação. Como é que a leitura terapêutica pode ajudar nesse processo, numa história de superação? Como a gente mencionou anteriormente, a leitura terapêutica, ela nos ajuda a nos conectar com emoções e sentimentos. Ela nos permite aprender com as formas que a gente observa, aprender com o passado, com os erros, com as experiências vividas, com as experiências que nós estamos vivendo nesse momento. Né? É essa permissão que nos permite nos tornarmos seres melhores.
Um exemplo de como o Clube da Leitura Terapêutica pode ajudar na superação é a história da Maria, né? Maria é uma pessoa que participou do clube e ela autorizou que eu falasse sobre ela. Maria, ela passou por um divórcio extremamente doloroso, né? Todo divórcio é doloroso. Mas Maria era doloroso porque ela entrou numa relação já doente. Ela não se conhecia, ela não sabia os gostos dela, o marido também não se conhecia, não sabia os gostos dele. Os dois viveram de costas um para o outro, levando a vida, literalmente, como dizem por aí, com a barriga. E aí, um dia, Maria passou por esse divórcio doloroso, porque o marido acordou e disse, não, eu quero uma vida diferente. E aí Maria se sentiu perdida, sem direção. Porque não foi ela que escolheu ter uma vida diferente, foi ele. E agora? Aí ela ficou perdida, sem direção, encontrou o clube e se juntou a nós. E começou, pela primeira vez na vida, a ler livros, a assistir filmes e séries, mas de forma mais racional, mais consciente. E aquilo ajudou Maria a entender melhor as emoções dela e começou a ajudá-la a processar aquela dor. O que aconteceu? Maria encontrou conforto nos livros, no grupo, na vida, em compartilhar a experiência dela. E aí, de repente, ela chegou com um livro, Comer, Rezar e Amar, de Elizabeth Gilbert, que inspirou Maria a viajar, a experimentar novas culturas, a aprender a mais, a amar a ela. Aí, ela, pela primeira vez, ela pensou, mas eu já me amei alguma vez na vida? Maria começou a entender que várias das coisas que ela estava prestando atenção naquele livro, ela nunca tinha pensado sobre ela, nem antes de casar. Aí ela leu também um outro livro chamado A Arte da Imperfeição. Esse livro ajudou a ela a entender que todos nós cometemos erros, mas o que importa é como a gente lida com eles e segue em frente. Maria percebeu que ela também errou na separação. E ela tinha que assumir o erro dela e seguir em frente. Então, com o apoio e orientação do clube, da leitura, Maria foi capaz de superar o divórcio. Ela redescobriu paixão por ela mesma, a paixão pela vida e a paixão pelo mundo que ela não conhecia. Ela começou a se sentir mais confiante, mais conectada com ela mesma, e ela decidiu iniciar o próprio negócio dela. Acreditam? Maria, que tinha sido dona de casa uma vida inteira, ela percebeu que ela podia sim ser algo melhor. E ela construiu uma nova forma de ver a vida. A história de Maria é apenas um exemplo de como a leitura terapêutica pode ser transformadora, pode te ajudar a superar momentos difíceis. Com o apoio do clube, os membros têm acesso a uma variedade de livros, filmes, séries, cuidadosamente selecionados que podem te ajudar a lidar com questões emocionais e você crescer com confiança. A gente também pode trabalhar com livros que você traz. Por quê? Porque a realidade de cada indivíduo é um ensinamento para nós. É uma forma de a gente ver a vida por um novo referencial. Além disso, os membros do clube, eles se conectam com as outras pessoas do clube que estão lá passando por desafios semelhantes, às vezes por desafios maiores do que os deles, às vezes por desafios menores, e eles estão lá sendo apoiados um pelo outro. Né? Eles recebem orientação, recebem apoio dos terapeutas que são especializados, né, dentro do clube, e eles começam a compartilhar suas experiências, eles começam a trocar ideias. Os membros podem se sentir mais compreendidos. E quando a gente está num grupo que a gente se sente mais compreendido, a gente percebe que a gente não está sozinha nessa jornada. E que a gente pode sim superar com desconhecidos, mas que sentem a mesma dor que nós sentimos. Olha que interessante. No mundo digital hoje, essa é a vantagem. Você que está desse outro lado aí, você pode se conectar com pessoas que sentem o mesmo vazio que você, a mesma dor que você, do outro lado do mundo. A leitura terapêutica, eu digo que ela é uma ferramenta poderosíssima para ajudar na superação de momentos muito difíceis, no seu crescimento pessoal, no desenvolvimento da sua inteligência emocional. Se você nesse momento está passando por um desafio emocional e você está em busca de uma forma de lidar com esses sentimentos, considere, pense em se juntar ao clube da leitura terapêutica e experimentar essa transformação, experimentar o que essa leitura sobre as pessoas, sobre filmes, sobre séries, sobre o mundo pode te proporcionar. Esse é o momento de despertar. Tem muita gente dormindo na vida. Tem muita gente
que está empurrando a vida com a barriga? Você quer ser mais um desses? Ou você assume, né, o seu arquétipo de divergente, de pessoa que está acordada? Entenda que eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui. A gente chegou ao final dessa aula hoje e eu espero que você tenha gostado, que você tenha se identificado com os temas examinados. A gente falou sobre a importância de se conhecer melhor e a gente falou como a leitura terapêutica pode ser uma ferramenta poderosa para essa jornada de autoconhecimento. A gente também conversou sobre a importância de aprender com os nossos erros, de aprender com o passado, né? A gente conversou como essa leitura terapêutica pode nos impulsionar, pode nos fazer enxergar novos referenciais e pode nos ajudar no processo de reflexão e evolução pessoal. Você entendeu que existem 3 formas de você aprender e hoje a gente focou em uma? Escreva aí se você entendeu quais são as 3 formas de aprendizado. Volte à aula. Para finalizar, eu vou passar um exercício para vocês fazerem. Imagina o seguinte, hoje é a primeira live de 3, então vão ser 3 exercícios. Hoje eu vou passar o seu primeiro exercício. Escreva aí no caderninho. Isso, pega um caderno, caneta, anota. Reflexão e identificações de padrões. Isso. Agora eu quero que você reserve 30 minutos de seu dia para você refletir e analisar. Isso. Quando você começa a pensar, quais são os meus padrões? Pensa assim. Pensa nos padrões de comportamento que têm impedido você de progredir e evoluir na sua vida pessoal e profissional. Quais são os padrões de comportamento que você faz de repetição? O que as pessoas dizem que você erra constantemente? Você concorda? Você não concorda? Anote isso num papel. Anote esses padrões. Anotou os padrões? Ótimo. Agora eu quero que você perceba e escreva como é que esses padrões têm impactado na sua vida de forma negativa. Anotou como esses padrões impactaram na sua vida de forma negativa? Pronto. Aí agora eu quero que você identifique esses padrões buscando entender como e por que eles se formaram. Quando foi que eles se formaram? Por que você formou esses padrões? Por que você mantém eles presentes até hoje na sua vida? Reflita sobre isso, né? Reflita pensando e anotando. Quando a gente pensa e a gente anota num caderno, num papel, eu sempre digo o seguinte, tenha o seu caderno terapêutico. Por quê? Porque a partir de hoje, você que é uma divergente e vai me acompanhar aqui, você vai ter um caderno para trazer suas reflexões, para anotar seus pensamentos, né? Use isso para começar essa reflexão e você começar a anotar e elaborar um plano de ação que você vai superar os seus padrões, certo? Então, anotou os padrões, pensou como eles surgiram e por que eles estão ainda até agora, usa essa reflexão, elabora um plano de ação que você consiga superar esses padrões. Quem fizer esse exercício, tirar uma fotinha e me marcar, né, nas redes sociais, lá no Instagram, me marque lá no Instagram, @MonicaLeitoraTerapeuta. Se você não segue, siga lá, né, e você me marca lá e pode ganhar o e-book Oficina da Minha Vida Cuido Eu. O passado é uma roupa velha. Isso, basta você fazer o exercício, tirar uma fotozinha, me marcar, e aí você ganha o e-book. Fala comigo lá no direct que eu respondo, certo? Eu gostaria de dizer o seguinte, minhas queridas divergentes, meus queridos divergentes, mais uma vez eu quero deixar claro que o clube oferece um método que vai trazer independência emocional para você. Ou seja, você não vai mais precisar de muletas para conseguir enfrentar e passar por adversidades e problemas na sua vida. A grande maioria das pessoas começam tratamentos e param, né? Por quê? Porque não percebe que está tendo evolução. Ou então, o terapeuta, que já aconteceu comigo, quer que eu vá muito rápido e eu não estou preparado para isso. Então, se você já passou por isso, isso faz sentido para você? Então aprenda. O Clube da Leitura Terapêutica foi feito para você. Foi feito para você
que entendeu, que percebeu que você tem o poder na sua mão, que você tem o poder da alta performance, que você tem o poder de ser quem você nasceu para ser, que você tem o poder de melhorar a sua vida. Ninguém mais. Faz sentido tudo isso para você? Se faz sentido, comenta, né? Eu sempre pergunto, comenta aí o que faz sentido, se não fizer sentido, comenta também, né? Comentário, dá like, curte, encaminha esse vídeo para quem você conhece, encaminha até para os seus inimigos, vai que eles queiram aprender com os erros e você fica observando e aprende alguma coisa com isso. Entenda que com o método da mentoterapia sistêmica, você vai ter um sistema para alcançar suas metas. Você tem metas? Se não tem, a gente cria metas com você. E assim, você não irá mais depender de muletas para solucionar os seus problemas do dia a dia. Você mesma irá solucionar. Você mesma irá solucionar. A aula de hoje fica por aqui, mas amanhã, na segunda aula, nós vamos focar em um tema que muitos de nós enfrentamos diariamente. Levanta a mão aí quem enfrenta, bota aí uma mãozinha, diz aí quem enfrenta esse problema. Taranã, qual é o problema? Procrastinação, isso mesmo. A gente vai trabalhar 2 livros que irão nos ajudar a entender as causas desse comportamento. Né? Desses livros eu vou tirar estratégias para te superar, para você ser mais produtivo, para você entender como essa procrastinação te ajuda a ser melhor. Então se prepare para uma aula repleta de aprendizado e reflexão. Lembre-se de trazer seu caderninho, a sua caneta para anotar todas as dicas valiosas que serão compartilhadas. E não se esqueça de compartilhar essas experiências com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês não gostam, né? Vamos ser seres mais evoluídos? Caso vocês não estejam presentes, eu chamo vocês a se inscreverem no Clube da Leitura Terapêutica. A pré-inscrição está aberta, o link está na bio do Instagram. Vá lá, corre lá. Segue aqui no YouTube? Não segue? Segue agora. Vai, clica aí no sininho. Isso, né? Dá um like, comenta o que você achou, né? Comentem o que vocês acharam. Alguém repara que fala assim? E eu te espero amanhã, às 20 horas, aqui, numa live sobre procrastinação. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Insight MLT. Até breve. Beijos.